Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, estamos na Tua casa ao anoitecer de mais um dia. O Senhor tem nos trazido aqui de volta e estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, Senhor, queremos um tempo com Sua preciosa palavra. Sabemos que ela é vida para nós. Traga, Senhor, nesta noite, uma bênção especial a cada um de nós. Talvez alguém pense que a mensagem, ela seja tão conhecida, mas ela se renova para nós. Ela se torna nova quando nós mostramos ao seu povo. Jesus, dá-nos uma bênção através de Sua preciosa palavra. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizeis ao turbado de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servo e a língua dos mudos cantará, porque água arrebentarão no deserto e ribeiro no ermos. E a terra seca se transformará em tanque, e a terra sedenta em manancial de água. E nas habitações em que jaziam os chagais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Podeis assentar. Isaías 35, versículo 3 ao versículo 8. Nós vamos estudar a mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Mas antes, nós vamos ler um parágrafo da mensagem Fé Perfeita, os 59 e os 60. O profeta diz assim: agora, esta Bíblia é a palavra do mesmo Deus. Quando você pode receber a substância, a fé perfeita, crer que esta promessa que Deus fez é sua. Tudo que Deus prometeu nesta Bíblia é nossa, é sua. Você tem que crer nisto. A cura divina é sua, a cura divina é minha. O arrebatamento é seu. Ele prometeu e é seu. Você deve segurar isto. Você poderia me perguntar, irmão Brana, como se sente você ao estar de pé diante de pessoas com diferentes idiomas? Diferentes idiomas, etc. Sente você medo? Não, senhor. Ele me disse: jamais tenho tido temor, porque ele me disse e eu creio que é a verdade. Se Deus falou, é verdade. Se Deus disse, é verdade. Não devemos entrar questionando com Deus. Agora o parágrafo 64. Agora, isso é Deus falando no tempo presente por visão. Você sabia que
Moisés teve uma visão, e ele viu a Israel, ou seja, ele viu os egípcios, todo morto, antes deles estarem mortos. Ele disse assim: os egípcios que hoje viu, amanhã vocês não vêem mais. Então ele tinha convicção que aqueles egípcios seriam mortos. Então o profeta diz assim: porém, se a visão for contrária a esta Bíblia, então a visão estaria errada. Qualquer visão que a pessoa tenha, pode ser ela mais bonita que for, mas se estiver contrário à Bíblia, ela não está certa. Ela tem que estar de acordo com a palavra. Isto é mais do que a visão. A palavra é mais do que a visão. Às vezes você quer ver algo diferente, você já está vendo acima de tudo, que é a palavra. Isto é mais do que a visão. Se alguma visão é contrária à palavra, deixe-a, porque não é de Deus. Não é de Deus. Uma certa vez, no tempo que nós éramos ainda unicistas, nós estava pregando a unidade de Deus e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o sistema denominacional chamado Assembleia de Deus estavam saindo muitas pessoas. Estava numa chuva e aquilo penetrava e vinha, e as pessoas criam no batismo e eram batizadas toda semana. Para poder parar aquela enchente, que o povo estava saindo daquele sistema, houve uma visão lá. Lá no sistema houve uma visão. Uma senhora muito espiritual, do meio deles, se levantou num culto, e o pastor não sabia como fazer para parar aquela situação, porque era tão claro que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Jesus era o próprio Deus, e que ele já tinha posto todos os seus argumentos e não tinha conseguido parar aquilo. Então, uma senhora muito espiritual, lá no meio deles, levantou e disse: pastor, esta noite eu tive um sonho, eu tive uma visão. Deus me mostrou que lá no céu tem 3 cabeças. A cabeça do Pai, a cabeça do Filho e a cabeça do Espírito Santo. Aquilo foi a mesma coisa de fechar uma torneira. O povo se estabeleceram naquele sistema e não nos quiseram nos ouvir mais. A visão dela, o sonho, estava, até que não foi nem bonito, né? Mas foi muito contrário à Bíblia, mas foi o suficiente para aquele povo crer naquelas coisas. Então, Deus não contradiz a sua palavra. Ele não contradiz a sua palavra. Então, se esta palavra lhe diz algo, você pode ter a plena certeza, confiança que sucederá. Eu penso que é a firmeza de um eleito, a firmeza de uma igreja, está em segurar na palavra. Nós tivemos uma surpresa dessa vez. Eu tive uma notícia que somos, vamos ser assim, criticados, porque nós usamos muito
quanto a mensagem do profeta. Falaram para mim, não, eles estiveram ouvindo os seus DVD, mas o senhor usa muito as mensagens. Eles não têm necessidade de usar esse tanto. Eu digo, engraçado, para mim, o pastor da noiva chama-se William Branham. E o nosso povo está feliz com ele. Está feliz com a mensagem, não está? Então eles têm nos criticado, porque nós usamos muito as mensagens. E eu sinto muito quando tenho que citar algumas coisas que eu não estou com a mensagem na mão. Eu às vezes cito algo aqui, como hoje mesmo eu fui verificar uma mensagem que eu preguei nesse giro, eu fui verificar se eu tinha citado a coisa correta. Porque eu não estava com a mensagem e aquilo me veio na mente. Mas graças a Deus estava de acordo. Não estava totalmente como o profeta colocou, mas estava dentro do assunto que o profeta falou. Nossa segurança está no que o profeta tem ensinado. Von Branham diz que a fé para o rapto está nas mensagens. E o que você quer mais do que isso? E ele diz que você não deve ir além do que está falado através da mensagem. Você pode ter a plena confiança que sucederá. Não há nada impossível. Vocês creem nisso ou não creem? Não há nada impossível para Deus. Se tem um povo que deveria ter vergonha de duvidar alguma coisa, somos nós. Temos tudo para crer na verdadeira mensagem de Deus. E eu lhe digo uma coisa, quem tem sustentado esta igreja é a mensagem. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Se não temos, eu até disse hoje para um irmão, que se tiver alguma coisa melhor do que isso, eu não vai só vocês, eu vou junto. Nosso interesse é dar o melhor para o povo. Deus sabe disso. Então, as mensagens se renovam. Ela se torna nova a cada instante que você ler ela. E ela nos ajuda, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá confiança. Ela ensina o casal, ela ensina o marido, ela ensina a esposa, ela ensina os diáconos, ela ensina o marido, ela ensina o pastor. E você deve dar muito valor a esta mensagem. Na mensagem, Deus tem um caminho provido para nós. O profeta põe aqui uma coisa que é comum às vezes no ser humano. Após discorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. Não há necessidade de ter medo. Você não precisa ter medo de nada. Você que tem medo de trevoada, pare com isso. Você que tem medo de descobrir tua casa, pare com isso. Os anjos de Deus estão acampados. Vocês creem nisso? Você não precisa ter medo. Você não precisa passar em frente ao cemitério subiando para dizer que não tem medo. Então não há necessidade de ter medo. Vocês estão me entendendo? Ah, mas eu tenho medo de ficar velho.
eu tenho medo da velhice. Não, não tenha medo. A velhice vem, porque se ela não vir, você vai novo. Então, você não precisa ter medo. Ter medo. Então, vamos. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse, cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Você não tenha medo, Deus cuida do restante. Ah, mas eu tenho medo de dormir só. Case. Mas daí você vai casar com a outra medrosa, como é que faz? Se você tivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então, o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Quantas pessoas não têm medo de perder o emprego, não tem medo de passar fome, chega até encolher a mão para não dar oferta, medo de faltar o pão amanhã? Não faça isso. O Deus que provê o alimento é o nosso Deus. Vocês viram eu contar a história da moça que estava apostatada da mensagem, que a palavra certa é essa, o pessoal já desviou da mensagem. Ela estava apostatada e ela disse assim: eu duvido, se eu for nesse movimento que pede dinheiro, eu vou só com R$5 lá e eu duvido que eles me tirem esses R$5. Porque ela tinha ouvido falar que se a pessoa fosse lá, teria que dar o último centavo que tinha. Ela disse: eu vou com R$5 e não vou dar esses R$5. Eu vou mostrar para vocês que eu vou lá e não dou. As pessoas dão porque quer. Ela pegou e foi para o culto. Estava lá, daqui a pouco começa aquele sistema de rapar os bolsos. Começa aquele sistema de limpar as pessoas. Começa com 50, ou começa com 100, rapa o que tem de 100. Primeiro começa com cheque. Quem tem cheque vai trazendo. Daí passa para os R$100. Quem tem 100 traz. Acabou de 100, vem para os 50. Acabou de 50, vem para os 20. Acabou de 20, vem para os 10. E acabou os 10, veio nos 5. E conversa vai, e conversa vem, e aperto daqui, e aperto. Olha o que não faz o medo. Eu estou falando do medo. E aperta de lá, e aperta de cá, e aperta de lá, e aí, e vem os 5, e vem vindo os 5, e vai aumentando ali, né? Daqui a pouco o pregador diz: você aí, que disse que viria no culto, e não daria teus R$5, se você não der, o caminhão vai te matar na porta da igreja. Ela, mais do que depressa, tirou a bolsinha, rápido, e foi levar o 5. O medo faz coisa. E o medo de morrer debaixo do caminhão. Ficou sem o 5, teve que ir embora de ônibus. Este é o medo que as pessoas põem nas outras e acabam fazendo essas coisas. Então o profeta diz assim: agora,
ele diz assim: então, agora, esta semana eu tentei provar, através das Escrituras, que o homem que é nascido de novo do reino de Deus não tem nada a temer. O que é nascido no reino de Deus não tem nada que ter medo. Você não precisa ter medo da marca da besta, porque você não está marcado com ela, e nem vai ser marcado. Você não precisa ter medo daqueles caixão que eles fizeram lá. Tem gente que assiste vídeo de noite, que não deveria assistir, depois não pode dormir. Também você vai buscar vídeo na locadora. Por que você não põe uma mensagem dos pregadores da mensagem? Não põe de pregador manufaturado, não. Põe daqueles que Deus enviou para você ver. Você vai dormir que é um anjo. Deus vai te abençoar ricamente. Mas põe mensagem. Põe mensagem, não põe contador de história, não. Ah, mas quem é que prega? Venha para mim que eu te indico. Aí você vai buscar. Você vai lá na locadora buscar lá filme de fantasma. Aí você não pode dormir mesmo. Aí veio o fantasma no vídeo e outro fantasma assistindo. Mas o homem que é nascido de novo, a mulher que é nascido de novo no reino de Deus, ela não tem medo nem da morte. Que Deus nos ajude essa noite, ter esta convicção. Por que você tem medo de ir no médico, irmão? Você não precisa ter medo de ir no médico, não. O médico está lá porque Deus trabalha através dele também. Ah, mas eu tenho medo. Tem gente que tem medo de descobrir o que ele tem. Descubra o que você tem para você saber que Deus te cura. Aleluia. Você, o homem que é nascido no reino de Deus não tem nada a temer. Você está absolutamente, seguramente salvo em Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai tem me dado, ele disse, virá a mim, e ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai chame. O Pai tem que guiá-lo até a mim. Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Por que você tem medo? Deus não vai te lançar fora. Lute. Viva. Eu disse hoje para o irmão Agenor, com toda a sinceridade no meu coração, com toda a convicção que tenho. Ainda que eu soubesse que no final do caminho eu ainda seria reprovado, eu continuaria pregando a mensagem. Por quê? Porque eu penso que se eu continuar, Deus não vai me deixar fora. E não vai te deixar fora também. Você não crê nisso? Creia na sua eleição. Não tenha medo nada. Não tenha medo de nada. Tem gente que não está podendo nem dormir porque a mulher vai assumir um poder. Quando caiu as torres gêmeas lá, eu soube que crente da mensagem saiu correndo de porta em porta. Agora é o fim, irmão, que seja o fim, gente. Que seja o fim. Eu estou com uma vontade de ver esse fim. Eu estou com uma vontade, você não está? Meu Deus, eu estou com uma vontade. Que essa coisa chega logo no fim. Eu quero ver o fim disso. Para que ter medo? Parece um sinal no céu. Pronto. Parece uma dor de cabeça.
Pronto. Irmão, nós estamos seguros. Nós estamos naquele que nos disse que nós estaríamos seguros nele. Então vamos falar um pouquinho do caminho de Deus. O profeta fala no parágrafo 14 assim: agora, se eu fosse para a cidade de Nova York, a melhor coisa para eu fazer não é tentar encontrar geograficamente onde estou localizado e tomar a direção norte. Mas a melhor maneira de fazer é apanhar um mapa, seguir o mapa, está certo? Uma estrada. Se eu não fizer, eu me meto em apuro. Agora eu penso, isto é o que fazemos quando saímos do antigo alto caminho de Deus. Deus fez uma vereda e um caminho. Quando se sai deste caminho, vai para o atoleiro. Vai para o atoleiro, não tem jeito. Porque o caminho provido por Deus é esse. É este que Deus nos proveu. Quando Israel saiu da terra prometida, eles seguiram a vereda de Deus. E ela levava para o Mar Vermelho. Estranho que Deus levasse sua vereda dessa forma, mas sua vereda atravessou diretamente o mar. Quando Deus dirige alguém a um determinado lugar, ele é responsável daquele passo seguinte. Ele vai responsabilizar. Você não precisa achar uma forma para poder encontrar algo melhor do que Deus. Então, quando chegou a hora e a demonstração, Israel parou ali diante do mar, a vereda de Deus dirigiu através do mar. Então Deus olhou para baixo através da coluna de fogo, o mar teve medo e se moveu para trás. Israel atravessou em terra seca, a vereda de Deus guiou através disto. Então, ele foi diretamente através do deserto até a fonte de Mara, a água amarga. Não é isto estranho que Deus levasse seus filhos através de água amarga? De água amarga, mas tudo isto vai junto. Vai junto com o caminho. Mas quando ele estava ali, o remédio para a água amarga estava de pé na margem. Moisés cortou uma árvore, lançou na água e ela ficou doce novamente. Um pelas águas, outro pelas inundações, um pelas ardas provas, porém todos pelo sangue. Esta é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por este lado, eles estariam em apuro. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo e a coluna de fogo e os dirigiu. Eles seguiam aquilo. Se a igreja esta noite unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará em Canaã. O que é que nós precisamos mais do que segui-la? Se você seguir a coluna de fogo, você chegará em Canaã tão certo como qualquer coisa. Você tem um caminho provido por Deus. Eu fico imaginando se nós não tivesse isto para segui-lo. Aonde nós estaríamos? O que nós estaríamos ensinando aqui agora? Existe dois caminhos que o homem pode tomar. Você pode tomar um ou outro.
esse é o seu caminho ou o caminho de Deus. Você pode tomar suas ideias, você pode tomar sua forma de pensar, você pode tomar da forma que você quiser, mas Deus te deixou o caminho dele para você segui-lo. Deus não precisa das minhas ideias, Deus não precisa do meu modo de pensar que é melhor, é eu que preciso dele, é você que precisa dele. Deus não precisa da minha opinião para dizer que eu tenho uma ideia melhor. Parece que lá no deserto, ou nos tempos de Israel, eles parecem que tinham uma ideia melhor do que a que Deus tinha. Então veja, existem dois caminhos que o homem pode tomar, e Deus deixa o homem tomar o caminho que ele quiser. Porque Deus tem duas vontades. Ele tem a vontade permissiva e tem a vontade perfeita. Agora você tem que saber que a vontade permissiva também é de Deus. Ele permite. Ele tem duas vontades. Então você anda no caminho que você quiser. Agora, se você quiser andar no caminho com os poucos desprezados do Senhor, aqui está a mensagem para você. Isto foi o que nós escolhemos, a andar neste caminho, caminho de pessoas simples, pessoas semi-analfabetas, é da mesma classe de gente que o profeta foi, quando ele foi tocado de casa. Ele não disse lá, quando eu aceitei a Cristo, eu fui tocado da minha própria casa, fui com umas pessoas pobres, simples, mas que era cheia do Espírito Santo. Aleluia! É isto que você deve ter, uma revelação no seu coração. Pessoas simples, mas que Deus esteja com elas. Eu sou feliz por pertencer a essa gente. Essa é a gente do William Branham. Essa é a gente do profeta de Deus. E é a gente de Jesus Cristo. Olha quem andava com ele. Olha quem estava nas suas reuniões. Se Jesus estivesse na forma de homem, na forma de um ser humano como foi aqui, nós estaríamos na reunião dele. Você não estaria lá? Você estaria. Então veja, o caminho de Deus é o caminho certo. O caminho errado é o seu caminho, é sempre o caminho errado. O caminho do homem sempre é um caminho errado. Sempre da forma que ele quer conduzir está errado. O caminho de Deus é o caminho certo. Você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Você não pode estar como o crente Raimundo, com um pé no mundo e outro na igreja, querendo servir os dois lados, como o guidão de bicicleta, né? Segura aqui e ali. Você tem que estar num caminho ou no outro. Ou você está num ou você está no outro. Agora, o caminho de Deus é o caminho correto. É o apertado. É aquele que é apertado, mas é o que conduz a vida. Você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair do seu próprio caminho para estar com Deus, para então Deus possa estar com o caminho dele em você. Qual é o caminho de Deus? Dê esse lugar para o caminho de Deus estar em você. Isto é certo, Deus provê um caminho. Quando eu vejo essas coisas, eu me sinto entusiasmado.
Porque condições próprias ninguém de nós temos para sermos arrebatados. Mas nós sabemos que o passo seguinte é de Deus. Mantenha esta posição que Deus cuidará do resto. Agora, o homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. O homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus fez o homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Ora, lá não precisava alterar nada, e aqui precisa. Por que alterar as coisas? Não é suficiente isto. Lá não precisaria alterar nada, e eles alteraram, deu no que deu. E se você alterar agora, o que vai dar? Eles não precisavam alterar nada. Deus fez perfeito. Porém, o homem quis o seu próprio caminho. Ele quis se intrometer. Ele queria descobrir. Então, logo que ele caiu, nós estudamos isto a semana, nos estudos das Escrituras. Ele fez para si uma religião. Ele não esperou para que Deus fizesse uma. Ele mesmo fez uma, mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho, quer sua própria forma. Mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folha de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. A religião do homem está muito bom por aqui. Do jeito que eles fazem, está dando para levar. Mas e na hora de encarar a Deus? Como é que faz? Na hora que o jovem rico teve que encarar lá, como é que ficou a situação dele? Deus tem nos dado um caminho, e este é o caminho que Deus nos proveu, e nós devemos andar através dele. Amém. O profeta prossegue dizendo: eu lhe digo, amigo, tem havido muitos homens, e há esta noite que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial, o qual está segurando, não dará certo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós não queremos, Deus há de nos ajudar a todos que estão aqui. Eu não quero partir sem o passaporte carimbado. Você também não quer, não é verdade? Vão descobrir tarde demais. Descobriram, profetar muitos homens esta noite, que estão chegando no final do caminho, e que descobrirão que a sua religião não deu certo. Sua religião não funcionou. Sua forma de ensinar, sua forma de crer, não deu certo. Oh, como eu estou feliz por ter esta fé perfeita em nossos corações. Através da mensagem, ela nos dá segurança. Quantos? Eu tenho sempre dito, muitas pessoas que partiram para a eternidade, estão lá do outro lado. Se eles pudessem voltar, eles não fariam o que eles fizeram. Eles não falariam mal dos outros. Eles continuariam humildes. Eles viriam aqui, seria totalmente da vida que ele levou.
ele não perdia uma escola dominical, ele não perdia um culto, ele não deixava de entregar os dízimos, ele não deixava de fazer as coisas corretas. Infelizmente, é que parte daí não dá para voltar, porque o que está lá não vem para cá, e o que está aqui não vai para lá. Nem que mande recado. Fale para os meus irmãos. Fale para ele. Eu não quero que eles venham para cá. Eu não quero que eles venham para este lugar que eu estou aqui. Disse, não, mas não dá. Mas se o morto ressuscitasse, fosse lá e falasse para eles, que eles não andem no caminho que estão andando, e eles poderiam mudar. Diz, não, se eles não crêem nos profetas, se eles não creem em Moisés, se eles não creem nos profetas, como que vai crer que o morto ressuscitou? Não tem como. Você tem que crer pela fé agora, gente. Você tem que colocar a tua alma nisto. Eu fico pensando, as pessoas põem tudo que eles têm numa política, põem tudo que eles têm em algo para adquirir. E por que nós não podemos colocar tudo que nós temos nesta mensagem? Ela é o nosso livramento, gente. Nada senão, veja só, o profeta diz assim, a sua religião superficial, no qual está te segurando, não dá certo. Não seja um cristão superficial, seja um cristão genuíno, procure um novo nascimento. Religião não dá novo nascimento, o que dá novo nascimento é o Senhor Jesus Cristo. Não funciona. Aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino, de modo algum, não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja o que for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Tem que mudar. Você tem que ter uma mudança. Você tem que mudar. Senão, você vai descobrir que a religião não funcionou. Tem que ser mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então, você tem que morrer para si mesmo. Renascer novamente em Cristo Jesus. Isso é certo. Veja. Deus sempre proveu um caminho. É obrigação de Deus fazer um caminho. Você não precisa estar fazendo da sua maneira. Você não precisa estar forçando determinada maneira. Você não precisa estar forçando o casamento. Você não precisa estar forçando aquela mudança, aquele negócio. Deixa Deus abrir o caminho. Deixa Deus te levar. Você não precisa estar forçando a situação. Pessoa força e mais força. Deixa Deus. Deus está obrigado a abrir um caminho para aqueles que estão em seu caminho. É obrigação de Deus fazer o caminho. Deus fez um caminho para a natureza. Deus fez o caminho para a natureza. Porque temos essa grande inundação pelo país, corta toda a madeira e assim, deixando-a desvastada. Constrói açude aqui, enche o leito do rio ali, e ali vai ela, a água. Interfere-se com a natureza. Nós vamos virar só em açude daqui a uns dias. Mas só se interferindo em tudo que Deus fez. Em tudo, olha o resultado aí. O tempo está totalmente desequilibrado. No tempo do inverno faz calor, no tempo do calor faz frio, e assim vai indo as coisas dessa maneira, porque o homem tem se interferido naquilo que não deveria estar fazendo.
Então veja, deixa desvastada, constrói-se um açude, aqui enche o leito do rio, ali vai ela, a água, interfere-se, causa inundação, tudo que o homem mexe indevidamente, que Deus tem feito perfeito, então deixa imperfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, mas o homem tem que botar o dedão lá. Até mesmo num casamento, quando ele é aprovado por Deus, que benção que não é. Tudo que dá palpite. É coisa triste quando você vê pessoa dando palpite em casamento, ajeitando a coisa. Deixa Deus dirigir aquilo. Deixa Deus dirigir seus negócios. Coisa boa é deixar Deus te conduzir. Depois que casa, a sogra faz tanta coisa boa para o genro, e depois que casa, ela vira uma onça para ele. Vocês dão risada, mas é verdade. Agora, neste caminho não se pode parar. Você não pode parar, irmão. Por que você para? Olha o que o profeta diz aqui na mensagem Conferência com Deus. Eles estavam em sua marcha, aos 80 e 86. Depois de ter sido separado, tinham saído do Egito, tinham sido separados. O povo que foi chamado para fora. Eles vieram até o Mar Vermelho, e eles tiveram que mandar parar. Eles não podiam atravessar. O grande general Josué teve que levantar sua mão, soar a trombeta, o quê? Pare. Então rompe a marcha. Há um obstáculo diante de nós. Vocês viram ali, quando o Momena disse assim, que é obrigação de Deus abrir o caminho. Há um obstáculo diante de nós. Temos as montanhas de ambos os lados, estamos aqui embaixo em um vale e temos que parar. Não dá para continuar. Temos montanha de cá, montanha de cá. O mar está pela frente, vamos fazer umas tendas e vamos parar. Não é isso que muita gente faz hoje? Os problemas surgem, as dificuldades surgem, vamos ficar em casa. É hora, deixa a coisa melhorar um pouco e depois nós vai. Mas veja o que acontece. Sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Não pare. Caminhe. Se você para, Satanás vai para perto. Eu te tirei você da ceia, eu vou tirar você da outra. Eu tirei você desse culto, eu vou tirar você do outro. Eu tirei você de fazer alguma coisa, eu vou tirar. Não pare. Tem que mover. Nós não devemos parar com nada. Nós temos que mover a cada instante. Mover constante e rapidamente, marchando para Sião. Não permita que esta igreja, que é a igreja do Deus vivente, alguma vez seja culpada de parar. Ouça isto. Quantas pessoas que acham tão fácil parar na caminhada, para depois prosseguir de volta. Para com os cultos, para com as orações, para com os cultos domésticos, para com aquilo. Isso depois, quando eu quiser, eu vou dar uma parada, eu vou tirar umas férias. Quando eu quiser começar, eu começo de volta. Não é bem assim, não. Assim que eles pararam e disseram, qual é o problema aqui? Tão logo que eles pararam, armaram suas tendas, começaram a descansar um pouco, ouviram o rumor das rodas,
O único caminho de escape que eles tinham era para trás e não dava para voltar. Era o único caminho que eles podiam, era para trás. E quando eles armaram a tenda para dar uma descansada, lá vem o barulho das rodas dos carros de Faraó. Aqui vem o exército de Faraó, se aproximando para bloquear e passar pelo meio. E o profeta diz assim: tão logo dera a ordem de parar, o exército de Faraó foi visto, vindo à distância, o rugido das rodas dos carros, poeira se levantando, e os gritos do soldado. Que hora difícil! Isso quase fez o povo agitar. Mas havia um entre eles que sabia que não havia motivo para perturbar. Eles tinham tido uma conferência antes. Ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus. Assim que em cima, digamos, em cima do monte, em uma certa rocha, Moisés escondeu do resto dos filhos de Israel, e lá ele teve uma conferência. Senhor, marchei até este lugar, mas um obstáculo nos parou. Tivemos que dar ordem de parada. Não podemos prosseguir. As coisas estão tão difíceis, não dá mais para mim. Meus filhos se desviaram, as enfermidades chegou, o desemprego chegou, não está dando mais para mim. Como o nosso irmão aqui em uma cadeira de roda, como talvez você, sentado aí com câncer ou com problema cardíaco, ou algo que você sabe que vai morrer disso a qualquer momento. O inimigo parou, ele fez parar. Talvez você tenha parado antes que o inimigo alcançasse. Talvez algo em sua vida que tenha feito parar, o que quer que seja. Você ainda tem um privilégio de ter uma conferência com Deus. Você ainda pode falar com Ele. Não importa qualquer o problema, fale com Ele, conte para Ele. Mas como é que eu falo, pastor? Diga: Senhor, quanto tempo eu estou nesse caminho? Tenho te servido, tenho te amado, e agora eu estou numa situação. Fale com Ele. Eu duvido que Ele não te ouça. Eu duvido que Ele não te responda. Ah, mas eu queria que o senhor orasse por mim. Fale com Ele você, Deus te ouvirá também. Ó, conversamos sobre o assunto com Ele. Muitas vezes você conversa com os outros, mas você não fala com Deus. Que adianta você estar contando para a tua amiga, contando para o seu vizinho, contando para o seu amigo, contando para o marido? Fale com Jesus. Você tem um telefone que liga no céu. Aleluia! Fale com Ele nessa noite. Converse sobre o assunto com Ele. Façamos alguma coisa nisto. Não importa o que o inimigo seja, ele nunca é demasiado grande para o nosso Deus. Ele não é tão grandão para enfrentar o nosso Deus. Nosso Deus é maior. Necessitamos de uma conferência. Então nós vemos que Moisés teve uma conferência. Talvez esta foi a conferência, o grande líder de Israel. Fiz tudo isto ao teu comando. Eu guiei essas pessoas exatamente como tu me disseste para fazer. Moisés falando com Deus. Senhor, o Senhor me falou comigo lá no deserto. O Senhor veio numa sarça. O Senhor falou comigo. O Senhor me mandou eu descer até o Egito. Desci com uma vara torta na mão, montado num jumento. Desci lá. Fui lá e libertei esse povo. Agora eles chegaram aqui, estão encurralados. O inimigo está atrás, não tem jeito, vamos morrer. Estou falando com o Senhor, quero uma providência. Você não pode fazer isso com Deus também? Essa é a nossa segurança, gente.
Quantas vezes não chegamos a ponto dessa maneira? Problema que surge na nossa vida, problema na igreja, problema que não tem solução. Você fala com Deus à noite, quando é de manhã a coisa está resolvida. Deus existe. E Moisés, Senhor, fui lá no Egito, libertei o Israel daquela escravidão, tirei daquele jugo tão tremendo, e nós estava na caminhada, fomos obrigados a dar uma parada, e agora, Senhor? Aí vamos ver a resposta. Tu disseste para fazer, cobri o povo com sangue, trouxe as pragas do céu, fiz tudo o que me disseste para fazer, e aqui estamos nós, caídos na armadilha. Que devo fazer, Senhor? Que devo fazer, Senhor? Preciso ter uma conferência contigo, talvez sentado no topo da rocha, ou de pé próximo à fenda da rocha, onde Moisés estava orando em certo lugar, selecionado no momento crucial. Alguma coisa tinha que ser feita. Há momento em nossas vidas que só Deus pode resolver. Nós estamos nesta caminhada nesse dia, e há coisas que só Deus pode resolver. Eu estou convicto disso. Irmão, se tem um povo que Deus tem guiado, somos nós. Deus tem nos dirigido. Não estou falando esse grupo em particular, não. Esse Brasil tem uma noiva de Jesus Cristo, guiada por o nosso Deus. Se é pouco, é muito, mas é Ele que tem guiado. Quantos problemas, quantas coisas que parece que ia se acabar com tudo. E Deus entrou em cena, e nós estamos aqui. Que Deus te abençoe nessa noite. Fale com Ele. Deus tem um caminho provido para você. Pai celestial, eu estou feliz nessa noite, Pai, pelo caminho que o Senhor abriu para nós. Não temos que estar com medo de nada. Falamos com o Senhor quando estamos na maior dificuldade, e o caminho são abertos. Ajuda esta igreja a entender isto, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode fazer todas as coisas. Dá-nos graça para crer em tudo que o Senhor tem falado, e para manifestá-lo aquilo que há de ser manifesto, em nome de Jesus Cristo. Amém.